acho isso bom até, porque de repente tem alguém que está ouvindo e fala, muito bonito isso aí, né, descrever, o que ele falou, malha ferroviária, rede de metrô, isso é muito chique, isso é física, é computacional e tem algoritmos, mas tem a ver com a física? Tem, porque aí tem coisas que você tem as equações não são suficientes, porque tem turbulência, ou tem equações não lineares, tem várias surpresas, né, e aí computacionalmente você pode, com uma simulação, ver, aí você chega em coisas que são lá, coisas de matemática fractal e coisas interessantes, mas, né, tem a física lá do Sheldon, sei lá o quê, então, a física de partículas elementares e como que é dentro do núcleo, eu ouvi falar do CERN, do LHC e das coisas que estão acontecendo lá. Quem descreve essa física super fundamental? Essa daí tem uma equação? Tem uma equação. Ela é grande? Não, é uma equação, assim, desenho aqui, eles só tem uma camiseta, eu posso pôr, posso tomar na taça de café aqui, o modelo padrão. Isso é a física super teórica, super fundamental, porque depois tem um experimento, mas para você fazer as contas. Nunca que você vai pensar que essa física não sobrevive, né, num dos setores lá que é esse que a gente estuda, sem simulação computacional. E não é uma simulação computacional de uma coisa na prática, não, é um truque que você pega a coisa mais teórica, mais aquela fundamental que tem, e para resolver essas, vai aparecer integrais, sei lá o quê, você transforma isso como se fosse uma coisa estatística e vira um game, e você faz uma simulação numa coisa virtual que você inventou e esse sistema evolui ali no computador. Então, é uma simulação que na prática parece que você está fazendo uma coisa, né, prática, que você pega com a mão, né, experimental. A gente fala, jargão, fala assim, eu fiz uma medida, né, evolução do sistema, mas não é teoria pura, né? Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem, o nosso grupo fez uma coisa que é trazer para o Brasil uma coisa que não tinha, que é, assim, alguns dos maiores computadores paralelos, supercomputadores do mundo, nos grupos grandes estão sendo usados para isso. Uhum. Então, assim, só para resumir e dizer, física computacional está em todos os níveis. Acho que até onde você nem esperava. Você já respondeu a próxima pergunta, porque eu ia fazer o quê? Mas olha como dá para complementar agora. Os problemas do mundo real, né, que os físicos computacionais podem ajudar a resolver. Olha lá. Não, já falou os problemas da física, tudo, são computacionais, né? Mas aí talvez dá para falar quais são os mais pesados, né? Então vamos lá, tem esses problemas, grandes desafios. Problema pesado, o que é problema pesado? O problema pesado é que eu vou precisar do maior computador que você tiver, e mesmo assim, a menor coisinha que eu vou fazer vai demorar 1 ano rodando, entendeu? Para dar uma resposta. Quem gosta do Mochileiro das Galáxias, a resposta é 42. Então, né, é um investimento tão desproporcional que tem que ser uma pessoa assim, que tem muita certeza que aquilo é o único jeito e que vale a pena. Então, esse nosso problema que a gente faz, é o nosso grupo que faz aqui desde que a gente veio 20 anos atrás e tal, é para explicar por que, vamos colocar dessa forma, indiretamente está relacionado, por que um elétron, né, pesa lá o pezinho dele, e o próton pesa 2.000 vezes mais. Isso todo mundo sabe, você viu lá na química, não sei o quê. O próton, na verdade, é muito estranho, né? O próton é tão gordo e o elétron é tão magrinho, a gente aprende os dois na escola e tal. Como que um é tão... como que ficou desse jeito, né? É pelo tipo de interação. E o próton, para quem não sabe, mas eles sabem, ele não é uma partícula. Ele é um composto de partículas menores, que são os quarks. E, surprise, surprise, os quarks são levinhos, tipo elétron, entendeu? Então, como que o próton ficou tão gordo? E não é só como que ele ficou tão gordo, é como que apareceu essa massa. Porque, então, o pessoal, quando teve, uns anos atrás, essa geração talvez tenha ouvido falar, mas tinha o famoso bóson de Higgs, né? Foi descoberto lá no CERN, no LHC, é quem dá massa para as partículas. É quem dá massa para as partículas elementares. Então, é quem dá massa para esses quarks que estão dentro do próton, que são tipo elétron. Então, não é quem dá a massa do próton, não é quem dá a massa do nêutron, que é igual, e não é quem dá a nossa massa, porque a massa desse copo está toda no núcleo. Se tem os elétrons lá que são 2.000 vezes menos pesados, então toda a nossa massa vem de uma outra coisa, que não é essa explicação aí do bóson de Higgs. De onde vem? Por que que vem? E por que que uma coisa tão gorda não quebra?
Né? Porque se tem uma massa ali, e a massa é virtual, é a massa da interação. Que quem está interagindo ali, eles interagem trocando essa partícula que chama gluon. E o gluon não tem massa. Então, essa massa, nossa massa, é uma flutuação do vácuo. Né? De onde ela veio? Por que tem isso? Por que não quebra esse estado aí que podia estar numa energia bem mais baixa e soltar isso aí? Por que não? É uma pergunta. É uma pergunta que vale $1 milhão. Então, tem um instituto, o Instituto Clay de Matemática, que essencialmente, aí é uma resposta matemática, o que nessa teoria, nessa equação, nessa coisa que é simples, mas para fazer a conta você precisa de um computador absurdo por anos e tal, o que tem lá dentro que está fazendo esse comportamento absolutamente bizarro, e não é só uma questão, é a razão da gente ter massa. Então isso daí, por exemplo, é uma pergunta que vai influenciar o dia a dia? Talvez não, entendeu? Mas é isso que a gente estuda, os nossos alunos, nosso grupo e tal, são pessoas que acham que vale a pena, né? Provavelmente ninguém vai ganhar $1 milhão. Nunca se sabe. Vamos prever o dia de amanhã. Mas aquela pergunta que você, eu preciso entender isso, eu preciso dar a minha contribuição. Talvez eu nem consiga resolver e tal, mas olha onde eu fui dormir e acordei nisso aqui. E fazendo isso, você desenvolve métodos, você se aproxima de, sei lá, quem está estudando aí o mercado financeiro e tal, porque é muito parecido. A simulação numérica é a mesma. Então, pronto, é isso. Ai, que maravilha.